Olá pessoas, tudo bem? Muito prazer, meu nome é João Paulo. Vamos conversar um pouquinho aqui enquanto eu faço uma tela. Bom, e o tópico dessa conversa é se ainda vale a pena ser programador, principalmente com a ascensão das IAs nos dias atuais. Interessante a gente notar que grande parte do mundo tem falado sobre a substituição das pessoas pela IA. E uma coisa que eu quero trazer à tona, né, é se os programadores eles vão ser substituídos pela IA. É um assunto bem interessante de se abordar, que muita gente tem falado bastante, né? E eu queria trazer um tema um pouco mais profundo, né? Que seria a gente analisar esse tópico um pouco mais a fundo no quesito de o que leva as pessoas a serem substituídas em qualquer área. E para falar sobre isso, eu gostaria de começar trazendo um tópico importante, né? Por exemplo, se a gente considera a época da datilografia, né? A gente vai encontrar nesse contexto a ideia de que a gente tinha várias pessoas, muitas delas ótimas no que fazia, datilografando livros, enfim, diversas coisas, jornais, etc. E todas essas pessoas elas foram substituídas pelas impressoras. Então a gente vê que uma tecnologia ela se tornou um ponto de partida para substituir diversos trabalhos, né? Ou seja, vários datilógrafos foram substituídos pela ascensão das impressoras. E nesse sentido, a gente nota que normalmente uma pessoa ela é substituída por uma automação, ou seja, algo que vai fazer o mesmo trabalho que ela faz de uma forma mais eficiente e mais rápida. Ou seja, a gente nota que existe aí algo que a gente chama no mundo da tecnologia de abstração. Nesse sentido, a gente olha que normalmente quando acontece a criação de uma nova abstração, normalmente quem executava a tarefa antes dessa abstração surgir acaba se tornando obsoleto. Então, a necessidade de uma pessoa que digite um texto, ela já não é mais a mesma do que era há anos atrás. E ainda assim era necessário. Agora, nesse sentido, as coisas ainda se tornam mais abstraídas no quesito de que a gente tem máquinas que elas conseguem escanear um livro, por exemplo. Então, não tem a necessidade mais nem de alguém virtualizar um livro que já foi impresso por uma impressora. Nesse sentido, você olha que as coisas elas começam a ser sempre substituídas por algo mais fácil, por algo mais simples. E é a mesma coisa que acontece, então, atualmente com os programadores. Aparentemente, com o crescimento da IA, é muito mais fácil você produzir um código como esse que eu estou fazendo agora, numa velocidade muito maior e com uma taxa de acerto bem grande até, né? Ou seja, próximo ali ao que seria aconselhável para a maior parte dos sistemas. Então, nesse sentido, muitas pessoas olham e pensam, putz, cara, a chance de eu ser substituído por uma IA, ela é bem grande. E realmente, eu não vou aqui falar que não, as pessoas nunca vão ser substituídas por uma inteligência artificial, porque a chance ela é bem grande, principalmente com o avanço, né, dessas tecnologias. O ponto que eu queria ressaltar aqui é que toda abstração ela só pode ser feita em cima de uma atividade mecânica, ou seja, uma atividade que ela é repetida de uma forma sequencial, o que a gente chama na área de programação de algoritmo. Nesse sentido, a gente vai entender que é necessário que exista um algoritmo, uma sequência estruturada de passos a ser seguidas, para que a gente consiga tirar uma abstração desse tópico em específico. No caso dos datilógrafos, é um trabalho mecânico, ou seja, você identifica uma letra que, enfim, ela ou está no teu pensamento ou já está em um documento, e você vai apertar aquela letra no teclado, da mesma forma que eu estou digitando este texto aqui, né? Quando alguém olhou para isso e viu que era possível fazer isso de uma forma que a própria máquina conseguisse identificar, né, essa letra e transpassar para dentro do papel, a gente tem ali uma abstração de algo que é, obviamente, bem lógico e bem racional, né? Se a gente tem uma quantidade de letras limitadas, os símbolos, eles são, em grande maior parte, muito parecidos, né? De acordo com os caracteres e tudo mais, então é uma facilidade conseguir que a gente faça essa abstração. Ou seja,
para que exista, né, de fato, uma abstração, é necessário a existência de um trabalho mecânico, um trabalho repetitível. E nesse sentido, a gente nota que muitos trabalhos eles são mecânicos na grande maior parte do tempo. Por exemplo, cortar uma árvore é um trabalho mecânico para quem está usando um machado e continua sendo um trabalho mecânico para quem está usando uma motosserra. Porém, o nível de abstração entre o machado e a motosserra ele é um pouco maior, né? A facilidade que a motosserra vai te trazer, ela é diferente da necessidade que você teria com um machado, por exemplo. E, obviamente, vão surgir cada vez mais abstrações em cima dessa atividade, porque é uma atividade repetitível e o ser humano com uma característica muito preguiçosa, ele tende a tornar as coisas mais eficientes, tanto para menos gasto de energia, quanto para menos gasto de recurso em grandes partes, né? Então, nesse sentido, a gente nota que vai sempre existir essa necessidade de que algo seja abstraído simplesmente porque o ser humano tem essa tendência. E se as atividades elas são vistas como um ponto de abstração, a gente tem que considerar também que a IA ela é uma abstração de muitas coisas ao mesmo tempo. Então era comum a gente pegar uma atividade específica, como a atividade de um datilógrafo, e investir um tempo muito grande nessa atividade para que a gente conseguisse abstrair isso no nível de uma impressora, por exemplo. Mas hoje em dia, isso já não tem se tornado tão específico. Nosso nível de abstração ele está chegando numa ferramenta que vai ser, em grande parte, uma abstração para quase todas as coisas. Por exemplo, o ChatGPT hoje ele consegue ser um substituto direto para um programador, ele consegue ser um substituto direto para uma pessoa que vai fazer um resumo, ele consegue ser um substituto direto para várias coisas. Então, não é só a atividade de programação especificamente que está sendo ameaçada, entre aspas, de uma possível extinção. Porém, uma coisa que é muito interessante ressaltar em ferramentas como o ChatGPT ou qualquer outro tipo de ferramenta que ela vai te dar esse poder, entre aspas, de abstração, é que essas ferramentas de inteligência artificial, elas também têm as suas limitações. Elas não são uma abstração geral para todas as atividades que existem, mas o nível que seria se uma inteligência artificial fosse, de fato, uma abstração geral, seria que a gente teria a humanidade não exercendo função alguma, não exercendo nenhum tipo de trabalho, porque tudo foi abstraído. Então, a gente considera que sim, essas ferramentas elas têm uma limitação. E nesse caso, vai ser uma limitação bem clara. Para quem é da área, a gente vai costumar notar que é muito explícito quais são as limitações, né, de uma inteligência artificial. Nesse caso, a gente entra com a necessidade de treinamento para essa inteligência artificial. Nesse sentido, a gente precisa ter um conteúdo prévio para que a gente consiga anexar nesta inteligência artificial e ela consiga, de fato, produzir alguma coisa que seja útil em algum nível para alguma finalidade. Ferramentas como o ChatGPT foram treinadas com uma quantidade absurda de dados. Porém, parte onde existe um problema muito grande é na parte daquilo que ainda não existe, naquilo que ainda não foi inventado. Se eu tenho algo que não foi inventado, consequentemente, a IA ela não consegue me trazer essa capacidade de colocar algo que ainda não existe, algo que ainda não foi descoberto, algo que não foi basicamente criado de alguma forma, seja por alteração de algo que já existe, ou seja, algo que surja do zero, entre aspas. Nesse sentido, a gente olha que o trabalho científico, com a ascensão das IAs, ele vai ser cada vez mais o trabalho padrão das pessoas, né? O trabalho científico e possivelmente o trabalho artístico, porque são coisas que elas têm uma necessidade de criatividade, de algo que é criado a partir de uma outra coisa, mas ainda assim é algo criado com um ponto de vista diferente. O que a IA, em partes, não consegue fazer porque ela tem um acesso limitado a dados e uma percepção limitada da realidade. E isso por conta do funcionamento, né, da IA de ser um grande cálculo matemático que vai prever qual é a próxima palavra, no sentido de um ChatGPT, por exemplo, qual é a próxima palavra que deve ser colocada no texto, ou qual o próximo pixel
pixel e que cor deve ser esse pixel no caso de uma imagem. Então é uma máquina de calcular gigantesca. Mas ainda assim, o fator criatividade, ele é um fator que influencia muito nessa questão. Talvez em algum nível, algum dia as pessoas consigam de fato abstrair a criatividade. Bom, talvez. Quem sabe quando conseguirem desmistificar o cérebro humano como um todo, isso se torna uma possibilidade que vai ser algo real. Você conseguir abstrair algo tão complexo quanto a criatividade humana ou quanto ao próprio cérebro humano. Mas eu acho que isso é uma discussão que levaria um prazo muito estendido, porque, enfim, são assuntos que a ciência discute há centenas e centenas de anos e a gente nunca chegou num consenso de como o cérebro humano funciona de fato. Se a gente olhar para ramos como a neurociência, a gente vai ver que dos neurotransmissores que existem, a gente sabe ali mais ou menos para que funcionam 7, tem uns tratamentos ali para 3, mas são centenas, se eu não me engano são 133 neurotransmissores diferentes que existem no cérebro humano. Então, para uma inteligência artificial conseguir fazer uma abstração da cabeça humana, é algo bem complexo. Nesse sentido, a gente vai notar sempre que qualquer atividade que venha a ser uma atividade mecânica, ela vai ser substituída em algum nível. Por exemplo, o trabalho de motorista é um trabalho que ele é mecânico. Você vai passar a marcha, você vai acelerar, se tiver em uma lombada, você vai reduzir a velocidade. Enfim, são todas regrinhas que elas são bem definidas e bem estruturadas. O trânsito, ele tem uma variedade de regras que elas devem ser seguidas. Então, obviamente, a atividade de motorista é uma atividade mecânica. Por isso, está sendo substituída por inteligência artificial, porque a inteligência artificial consegue ler vários parâmetros diferentes de acordo com o ambiente que ela está inserida. Muito maior do que a capacidade humana que tem de ler esses parâmetros e de considerar essas possibilidades. Bom, o que eu quero dizer em conceitos gerais é que qualquer que seja a atividade, se ela for mecânica demais para os tempos atuais, ela vai ser substituída. Então, as atividades que requerem níveis de abstrações maiores são as atividades que vão demorar mais tempo para serem abstraídas. E aí a gente vai notar que se você não tiver a capacidade de olhar para uma atividade e você conseguir abstrair essa atividade num nível mais profundo, você será alguém que abstrai mais essas atividades, e em momento algum você vai conseguir ser não substituído, né? Nesse caso, quanto menos você abstrai a atividade que você faz, ou quanto mais automaticamente você faz essa atividade, mais alta é a chance de você ser substituído em algum nível. E aí a gente entra num conceito muito importante, que seria, né, a diferença entre a programação mecânica e a programação que a gente chamaria de programação orgânica, né? E qual que é essa diferença? A programação mecânica, ela é uma programação que foca única e exclusivamente na capacidade que você vai ter de replicar algo que já existe, ou seja, a gente já tem uma abstração para aquilo. Um bom exemplo disso seria um sistema de autenticação. A gente tem diversas funcionalidades de autenticação disponíveis no mercado que a gente pode fazer um plug and play, né? Ou seja, essa função já está abstraída. Se você for criar algo do zero, você está fazendo uma programação mecânica, onde já existe a resolução para esse problema, você está criando ela de volta. Essa função que eu estou fazendo aqui no momento, que seria a capacidade de replicar uma tela, uma programação totalmente mecânica, porque eu tenho de um lado o arquivo que eu recebi com as orientações de como eu devo replicar essa tela e eu estou passando ela para o código. É algo que uma inteligência artificial conseguiria fazer, bastaria que eu subisse o meu PDF. Essa inteligência artificial obviamente ainda teria que ser muito lapidada, né? Mas ela olharia para o PDF, ela transpilaria para código e me entregaria funcionando, ou seja, ela é uma atividade totalmente mecânica. Ou seja, nesse sentido de atividades que elas são mecânicas, um momento vai ser substituído, não importa o quanto a gente goste ou desgoste disso. Ele é um fato, vem acontecendo há milhares de anos, né? Na revolução das máquinas, as pessoas foram substituídas por máquinas e passaram a operar essas máquinas. Um tempo depois, essas pessoas foram sendo substituídas por outras máquinas e tiveram máquinas operando máquinas. As coisas elas vão sendo substituídas com o passar do tempo. Isso é o caminho natural das coisas. A programação orgânica, obviamente, é algo que resolve um problema que ainda
ainda não foi resolvido. Hoje em dia, em contextos gerais, a gente tem solução para basicamente tudo. A criação de algo, ela surge a partir de uma necessidade. Uma necessidade é também um problema. E se a pessoa tem uma necessidade, então é natural que a gente consiga sanar essa necessidade de algum jeito. E isso é uma programação orgânica também, porque a necessidade ela existe, não importa se existe um no-code na vida que a própria pessoa vai conseguir fazer, né? Esse sistema que eu estou fazendo, ele é um sistema para concursos públicos. Bom, o dono poderia simplesmente falar, não, eu vou fazer isso em no-code. Ele passaria alguns meses estudando, depois alguns meses entendendo como funcionava, enfim, ele ia perder um bom tempo dele para conseguir de fato colocar isso no ar. Então vale mais a pena que ele pague alguém para fazer. Nesse sentido, ainda é uma programação orgânica, porque eu estou resolvendo um problema que ele existe de fato para alguém que não está disposto a gastar alguns meses da vida dela desenvolvendo uma habilidade que ela ainda não tem. Então, nesse sentido, a gente tem ali um trabalho que ele realmente pode ser, sim, substituível, mas que ainda precisa de infinitos níveis de abstração. A gente olha para o trabalho da programação hoje e a gente nota que ele é um trabalho que ele é complexo. Ele não é um trabalho que é feito de uma forma 100% mecânica, né? Muitas das partes do trabalho de um programador consiste na capacidade que a gente tem de olhar para um problema e conseguir achar o melhor caminho, a melhor solução de acordo com as variáveis que esse problema nos traz. Por exemplo, eu posso ter uma solução para um sistema web diferente que eu vou ter para um aplicativo mobile. Um sistema de chat, por exemplo, ele deve ser feito com WebSocket. E um sistema web, provavelmente, ele vai ser construído de uma forma, provavelmente usando o protocolo HTTP ou algo que é mais simples. Ou seja, a gente tem diversos caminhos que eles são diferentes, né, para cada tipo de problema, o que gera uma necessidade de abstração maior em cima de uma solução. Bom, o que eu quero dizer aqui é que a programação orgânica, ela está sempre muito mais focada na resolução de um problema da melhor forma possível. O que provavelmente uma IA ela não vai conseguir abstrair isso por conta de ser uma quantidade de variáveis, principalmente humanas, gigantesca, né? A gente considera que existem centenas e centenas de formas de abstrair um mesmo problema, utilizando ali várias linguagens de programação, várias ferramentas diferentes, que uma inteligência artificial ela não consegue ainda computar todas essas ferramentas, e então a gente precisa de diversas pessoas, de times inteiros, com o olho em cima de um problema muito específico. Agora sim, quando a gente fala de um trabalho onde a gente vai pensar em UI, UX, ou seja, sobre a usabilidade, sobre como que o usuário vai interagir com essa tela, aonde que vão ser posicionados os botões, por que eles vão ser posicionados nessas posições específicas, aí sim a gente fala de um trabalho que ele já é um trabalho até um pouco mais artístico, consequentemente ele precisa de fato ali de uma pessoa fazendo esse trabalho por conta própria, ou seja, um trabalho que ele demanda mais abstração do que o trabalho de construir uma tela através do código. Bom, nesse sentido, vale muito mais para uma empresa o trabalho de um designer do que o trabalho de um programador no sentido de uma construção de interface. Porque o trabalho do programador ele vai ser replicar essa interface que já vai ter sido feita por alguém em alguma instância, né? Então é um trabalho que ele é mais simples, entre aspas, por mais que ainda exija um conhecimento maior. Mas se alguém já fez o setup do projeto e a gente só precisa replicar isso, então a chance desse trabalho ele ser feito por uma inteligência artificial nos próximos anos ela é extremamente alta. E nesse cenário a gente entende que a resolução de problemas ela começa a se tornar algo que é central para, enfim, para qualquer tipo de atividade que você vai executar, independente do local onde você estiver executando essa atividade, simplesmente porque todo e qualquer trabalho mecânico está sendo ameaçado pelo advento da inteligência artificial. Ou seja, ou você tem uma utilidade, uma capacidade de abstração
maior do que a inteligência artificial, ou você vai ser substituído em algum nível, ou você simplesmente vai se tornar um operador de inteligência artificial, um operador de máquina, né? E nesse sentido, o operador de máquina ele também vai ser substituído em algum momento. Simplesmente porque o operador de máquina, nesse caso, considerando o operador de inteligência artificial, ele vai poder, como eu disse anteriormente, ser operado por outras máquinas, né? Ou seja, até por outras inteligências artificiais. Vão surgir inteligências artificiais, enfim, especializadas em operar inteligências artificiais. Nesse sentido, vai ser um trabalho por algum tempo, mas com o passar do tempo também vai ser substituído simplesmente porque não vai mais existir a necessidade, né, de ter uma pessoa operando uma inteligência artificial, ela vai conseguir se auto-operar por conta própria. E quando a gente foca principalmente na questão de resolver um problema, a gente nota que a capacidade que você tem de resolver um problema utilizando as ferramentas que você tem em mão, ela é uma atividade que ela necessita de um certo poder de abstração maior do que teria uma inteligência artificial, por exemplo. Bom, como eu ia dizendo, existe a necessidade explícita de que você se torne um bom solucionador de problemas, né? Um bom resolvedor de problemas. Isso se encaixa centralmente na forma como você não irá ser substituído em algum nível pelo advento das inteligências artificiais. Bom, no sentido de trabalhos orgânicos, né, de trabalhos que eles necessitam de uma abstração maior, não por lidar com muitas variáveis, mas por lidar com algo que ele vai te dar um resultado inconstante a todo momento. E quando a gente fala de um resultado inconstante, a gente está falando de lidar com outro ser humano. Então, qualquer atividade que ela precise acompanhar um outro ser humano em algum nível, vai ser um trabalho que ele requer um nível de abstração. Afinal de contas, a gente está lidando com algo que ele imprevisível em certas partes, né? Então, todo trabalho que requer que você trabalhe numa ponta onde tenha uma variável humana vai ser um trabalho que vai necessariamente não tão cedo ser substituído assim por uma inteligência artificial. Quando a gente fala, por exemplo, da capacidade de infraestrutura, a gente tem que estar constantemente pensando em variáveis como da possibilidade do nosso usuário ficar dando cliques e refresh na tela do aplicativo, que vai ocasionar em requisições e requisições inúteis sendo feitas contra o nosso back-end. Então, a que nível eu posso lidar com isso? Obviamente esse é um problema mais recorrente, então a chance de existir uma abstração em cima dessa ideia, ela é muito maior do que a de não existir, né? Mas ainda assim é algo que a gente acaba levando em consideração que é uma variável humana, né? É algo que precisa de uma atenção de um outro ser humano para que acabe não se tornando um problema tão recorrente. Nesse sentido, a gente tem uma resolução de problema que ela tem uma característica um pouco mais orgânica do que uma é, abstração geral que só que requer cálculos matemáticos, né? Nesse sentido, a gente está falando de uma variável que a gente realmente precisa medir em campo, né, entre aspas, para a gente ter uma determinada certeza. Mas, bom, nesse sentido, né, trazendo como ponto central a parte de você não ser substituído tão cedo por uma inteligência artificial, como a capacidade que você tem de desenvolver e resolver um problema de uma forma estruturada, inteligente e com eficiência, pode naturalmente surgir pessoas que falam que elas não gostam de resolver problemas, né? Tem aquela pessoa que ela realmente não é tão apta assim a resolver um problema de fato. E, bom, o que eu tenho a dizer para essas pessoas é que, cara, provavelmente a área de programação não é uma área para você. Afinal de contas, a nossa área ela é uma área 100% focada na resolução de problemas. Se você quiser virar um trabalhador mais mecânico, que só escreve código, infelizmente o teu trabalho está ameaçado sim. E num ponto de vista nem a tão longo prazo assim, é bem curto prazo para ser realista.
E também, se a gente olhar para esse sentido de que todo trabalho mecânico ele tem uma certa tendência a ser de fato substituído em algum nível, né, em algum prazo, provavelmente se você não tem a capacidade de abstrair e resolver um problema, você é uma das próximas pessoas que vai ser substituído em algum nível, né? Da mesma forma que os datilógrafos foram substituídos por impressora. O que a gente entende hoje, né, é que todo trabalho ele pode ser substituído massivamente em algum aspecto, mas não necessariamente ele vai ser apagado da história. A gente pode notar, né, que os jornais impressos eles foram substituídos pela televisão, né, pelo jornalismo que mais para frente se tornou tradicional, né. Depois, o jornalismo que a gente considera tradicional, pelos mecanismos de televisão, por exemplo, eles foram substituídos pela internet. É muito mais simples você pesquisar dentro do Google o que está acontecendo no mundo hoje do que você esperar o jornal para você conseguir ter acesso a essa informação. E, consequentemente, mais para frente, o Google ainda vai ser substituído pelo ChatGPT e as coisas elas vão se moldando. Mas as pessoas ainda imprimem jornais de papel e distribuem. E se distribuem é porque existe alguma necessidade em algum nível dessa desses jornais sendo entregues para alguma pessoa. Alguém ainda lê esses jornais, então por isso que eles ainda são impressos. Se ninguém lesse, eles não seriam impressos. Então, provavelmente em algum meio, em algum período, isso vai ser sim substituído, mas ele não vai ser apagado da história, né? Ou existe uma diferença entre essas coisas. Porém, a necessidade dessa função ela acaba se tornando cada vez menor com o passar do tempo, o que consequentemente em algum momento da história isso vai deixar de existir porque não vai ter mais utilidade. Ou as pessoas não vão mais ler jornais e por essa razão não existirá mais a necessidade de ser impressos jornais. Então a capacidade que você teria que ter de resolver problemas, ela não fica limitada somente à área da programação em si, né? É uma necessidade que ela acaba se tornando explícita em qualquer outra área e vai ser cada vez mais necessária, né? Atualmente dentro da área da programação a gente encontra pessoas capacitadas no nível de CTO, por exemplo, que seria um líder técnico, um C-level de caráter técnico dentro de uma empresa, que ele está nesse caráter técnico, nesse cargo de caráter técnico, não tanto quanto pela necessidade ou pela capacidade que ele tem de resolver um problema de forma técnica. Ele sim tem essa capacidade, mas ele está nessa posição em grande parte, principalmente por conta da capacidade que ele tem de abstrair a parte técnica e fazer uma conexão dessa parte técnica com outras partes do que diz respeito ao caráter todo da empresa, né? Então ele é basicamente uma ponte entre o ambiente técnico e, enfim, as áreas de negócio, de produto, de vendas e tantas outras áreas que tem dentro de uma empresa. E nesse sentido, principalmente com o crescimento de abstrações que vão surgir, seja pela inteligência artificial ou seja por qualquer outra ferramenta que vá ser criada, muito mais comum a gente ver pessoas nesses níveis técnicos, não mais em cargos de alto escalão, mas sim como um trabalho do dia a dia, né? Então, cada vez vai ser mais necessário que as pessoas tenham mais formações e tenham mais conhecimentos dentro da área que essa pessoa está, de fato, trabalhando para, enfim, ter alguma carreira, né? Aí você pode me perguntar, tá, mas como que eu consigo me tornar um bom resolvedor de problemas? E isso é uma pergunta bem interessante, né? Porque em algum ponto a gente vai ter a necessidade de você, se você não tem habilidade já natural, eu falo habilidade natural, mas não que essa habilidade seja natural, toda habilidade ela é moldada em certo nível, né? Mas se você não tem essa habilidade desenvolvida, é necessário que você desenvolva ela. E o ponto principal dessa habilidade é a capacidade que você tem de ser resistente à falha. Porque toda pessoa que ela resolve um problema de forma excepcional ou com uma velocidade alta é porque ela já passou várias vezes por aquele problema e naturalmente ela já conhece aquele problema a ponto
de ter uma abstração muito grande e conseguir considerar várias nuances diferentes que uma pessoa que passou poucas vezes por aquele problema, ela não tem ainda, né? E para a área da programação isso é uma das coisas mais importantes, porque a gente se depara com erro durante todo o processo, basicamente a todo instante a gente tem um erro novo sendo jogado na nossa tela. Se a gente não for resistente a esses erros, a fim de você procurar a solução para eles em algum lugar ou em alguma fonte de informação, você provavelmente vai desistir no meio do caminho. Ela é uma área que te frustra em grande parte a todo instante, praticamente, por conta dessa grande quantidade de erros que você enfrenta, por ser algo que você precisa ter um certo controle fino do que acontece, você precisa considerar vários aspectos de uma máquina que ela é feita em cima de algo que é extremamente mecânico, né? Realmente algo que não tem nenhuma mágica, ele não tem nenhuma vida própria, é uma sequência de passos executados de uma forma totalmente mecânica. Então é natural que isso se torne bem chato em determinadas partes por conta dessa quantidade expressiva de erros. Então, se você não tem a capacidade de ser resistente a esses erros, a chance de você desistir no meio do caminho ela é bem alta. Não só para a área de programação, mas para qualquer área que você precise ter um desempenho maior ou que você precise atingir um nível de excepcionalidade maior, é necessário que você seja minimamente resistente a erros e frustrações, pois senão você acaba no primeiro problema desistindo de um sonho ou de alguma carreira simplesmente porque você precisa enfrentar uma frustração. E por mais que essa capacidade que você tem de se tornar resistente a erros, ela seja algo mais individual de cada pessoa, eu ainda assim acredito que é algo que possa de fato ser treinado em alguma instância, mas é algo que você precisa de garra, que você precisa de uma certa inconformidade com a vida, porque senão você vai se conformar, obviamente, com o que está acontecendo e você simplesmente vai desistir porque é mais confortável, né? Que você desista daquilo, porque, enfim, no ponto de vista é, é, de, de gastos energéticos, não faz sentido para o teu cérebro que você se coloque naquela posição por um tempo prolongado, né? Então faz mais sentido que você realmente largue tudo para trás e siga a tua vida como se nada tivesse acontecendo. Então é necessário sim que você tenha uma certa inconformidade com a tua realidade em si, ou com o teu contexto, ou com qualquer outra coisa que realmente te dê uma capacidade de te mover para que você realmente consiga se tornar resistente a esses erros, para, enfim, tentar de novo, quantas vezes forem necessários. Mas eu acredito que isso deveria ser um padrão de toda pessoa que ela quer de fato atingir algum nível de excelência em alguma coisa que ela vai fazer. Do contrário, vai ser algo totalmente mediano. Não que seja um problema você ter um trabalho mediano, mas considerando que todo trabalho mecânico vai ser substituído em algum nível, e a gente considera todo o trabalho que ele é feito mecanicamente algo replicável em massa, a gente está considerando também que todo o trabalho que ele é mediano, ele é um trabalho facilmente replicável, né? E se é facilmente replicável, então a gente vai garantir que isso seja abstraído de alguma forma e não passe mais ter a necessidade de uma pessoa fazendo essa, essa, essa atividade por um tempo muito prolongado, né? Que seja. Não sei você, mas eu estaria muito preocupado se o meu trabalho não tivesse 100% ameaçado em alguma forma, por alguma ferramenta que está surgindo, a ponto de me manter parado no mesmo lugar por, enfim, por tempo indeterminado ou sem fazer nada para resolver esse problema. E obviamente a lição que a gente pode tirar disso tudo é que sim, ainda vale a pena ser programador,
em contextos gerais, da mesma forma que ainda vale a pena ser médico, ainda vale a pena ser cozinheiro, ainda vale a pena você ter um lava-cara, ainda vale a pena você ser entregador de iFood, ainda vale a pena você ser, sei lá, ainda vale a pena você ser psicólogo, ainda vale a pena você ser vendedor, enfim, vale a pena você ter qualquer tipo de trabalho, contanto que você goste daquilo que você faz e você se sinta bem fazendo aquilo, né? Afinal de contas, você fazer algo que você realmente tem um certo apreço faz com que você execute isso com um nível de excelência maior do que você faria se você não gosta, né? Porque daí se torna algo mecânico, repetitivo, você não sente mais prazer nenhum fazendo aquilo, consequentemente aquilo se torna irrelevante para você e consequentemente se tornando irrelevante você está fazendo no automático. Se você faz no automático é mecânico e se é mecânico vai ser substituído. E como eu disse, né, todas essas outras coisas que desde já valem a pena sim você seguir, como qualquer trabalho, hoje ele vale a pena você seguir tendo a consciência de que você precisa se tornar bom naquilo que você está fazendo, né? Ou seja, você realmente vai precisar, em algum nível, se tornar alguém eficiente que gere um valor a mais ou tem uma capacidade de abstração maior do que uma inteligência artificial vai ter, né? Considerando hoje que o único empecilho que a gente encontra dentro de uma inteligência artificial é o empecilho de hardware, né? A capacidade de processamento que a gente tem hoje. Ou seja, quanto mais a capacidade de processamento evoluir, menos barreiras e abstrações a gente vai encontrar num contexto geral para essas inteligências artificiais, ou seja, consequentemente elas vão conseguir abstrair ainda mais essas funções e consequentemente a gente também vai ficar cada vez mais propício a, a ser substituído em algum nível, né? Hoje, por exemplo, meu foco central, eu trabalho com programação, mas eu consigo trazer visões técnicas da parte de infraestrutura, eu consigo trazer visões técnicas da parte de vendas, eu consigo trazer visões técnicas da parte de usabilidade, da parte de UI, de UX, ou seja, eu consigo balancear o meu conhecimento em determinadas áreas diferentes, convergindo num ponto central, que é o ponto de desenvolver um sistema. Então, nesse sentido, o meu nível de abstração, ele é um nível de abstração muito maior do que o de uma inteligência artificial, que ela vai ter um caráter técnico, ela pode sim, em algum ponto, fazer uma junção de dois, três tópicos diferentes, considerando assuntos de vendas, enfim, mas ela ainda não consegue fazer uma abstração em um nível muito largo, ou seja, no nível que ela consiga de fato considerar todas essas variáveis dentro de um contexto específico que é o desenvolvimento de uma aplicação. Bom, então no geral é basicamente isso. Eu espero que eu tenha conseguido trazer uma visão um pouco mais estrutural do que eu acredito que seja necessário para que você se torne a prova de futuro, pelo menos pelos próximos 30, 40 anos, que, bom, pelos meus cálculos, provavelmente é a idade necessária para que você tenha uma boa vida, para que você não seja substituído de fato, né, pelo avanço acelerado das inteligências artificiais e que você se torne uma pessoa um pouco mais à prova de futuro, de fato, né, e não tenha uma preocupação tão grande com o teu trabalho daqui para frente. No geral é isso, se torne bom naquilo que você faz, a ponto de você conseguir abstrair o teu trabalho e levar essa fonte de conhecimento para diversas áreas e você consiga fazer uma junção de vários tópicos diferentes dentro dessa área que você é específico, né? Que você tem um caráter técnico maior. Então, em palavras gerais, vale a pena sim, vale a pena você estudar, como sempre valeu e como sempre vai continuar valendo. O conhecimento, ele é uma fonte de vida inesgotável, né? Então, quanto mais você estuda, mais você tem a capacidade de se tornar insubstituível, porque o teu conhecimento e a tua capacidade de fazer conexões entre diversos tópicos, ela acaba se tornando algo universal.
A não ser que a gente tenha, né, uma AGI, mas isso está, sinceramente, bem longe de acontecer e não é algo que eu espero ver nos próximos 50, 60 anos. Então, acredito que para essa era ou para esse século ainda é algo que não nos devemos preocupar tão cedo, né? No geral é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Vou ficar incrivelmente feliz se vocês deixarem o ponto de vista de vocês aqui nos comentários e a gente possa trocar conhecimento. Vai ser um prazer imenso responder todo mundo.